Inicialmente, eu cumprimento os presentes, demonstrando a minha satisfação de estar aqui e apresentar um livro que organizamos. Eu e o Guilherme dos Santos Claudino também está nessa sessão, sobre as teorias da geografia, com o subtítulo Avaliação Crítica do Pensamento Geográfico. A ideia de elaborar esse livro veio da preocupação de levar para os leitores as teorias que embasam teses e dissertações dos nossos jovens mestres e doutores. Isso surgiu dentro do nosso grupo de pesquisa, o GASPER, Grupo de Pesquisa, Produção do Espaço e Redefinições Regionais, porque as teses e dissertações têm a sua individualidade, mas as teorias que embasam têm também a sua importância e, uma vez colocadas num capítulo, como estão dos 18 capítulos desse livro, sendo 17 de autores brasileiros e um capítulo de autor moçambicano, elas podem contribuir, suscitar novas leituras, dúvidas, e, portanto, alavancar o debate sobre como as teorias surgiram, quais autores que a utilizaram principalmente, qual o contexto do seu surgimento, como elas já contribuíram de uma ou de outra maneira para trabalhos, se surgiram no Brasil, se surgiram no exterior. Então, é um conjunto de informações, mas não apenas de informações, mas é um conjunto também de análise crítica daquela teoria nos 18 capítulos que estão aí. Então, a preocupação, resumindo, foi levar de uma maneira clara e objetiva as teorias que embasaram e que embasam ainda os trabalhos nos programas de pós-graduação em geografia. Claro, os autores, de uma forma geral, são originários do mesmo programa de pós-graduação em geografia, que é o da Unesp de Presidente Prudente. No entanto, eles estão já trabalhando em outras áreas do Brasil, estão dialogando com outras pessoas, estão divulgando, da mesma forma que estamos divulgando nesse livro para os leitores, eles também estão mostrando as suas ideias por meio das suas teses e dissertações. Perfeito, Eliseu. Eu vou comentar um pouco aqui dos objetivos da proposta e vou descrever também do que trata cada um dos capítulos. O primeiro objetivo que nós tivemos em relação a este livro é uma tentativa de mapear, de analisar e, sobretudo, compreender as teorias presentes no discurso geográfico. O segundo objetivo é tentar compreender diferentes cronologias de cada uma dessas teorias. E o terceiro objetivo é produzir um material de natureza crítica e, ao mesmo tempo, de consulta para a comunidade acadêmica. O quarto objetivo, ele vai se conectar com uma proposta um pouco mais abrangente em relação a esse primeiro livro, que é a publicação de mais 2 volumes, que farão parte de uma trilogia de livros sobre teorias na geografia. Então, esses 4 objetivos, eles resumem, de uma maneira bastante sintética, a proposta inicial desse primeiro volume e também se amarra com os demais volumes que serão publicados no próximo ano. Bom, falando um pouco do conjunto dos capítulos que compreendem esse livro, o prefácio foi elaborado pelo professor Bernardo Mansano Fernandes, da Unesp, e, num primeiro bloco, a gente pode dizer que são 3 capítulos que vão tratar de uma leitura um tanto quanto abrangente, sobre o conceito de teoria, de método e de ciência, sobretudo do capítulo do professor Eliseu, que é o primeiro capítulo. O segundo, que se conecta, consequentemente, com esse texto,
foi escrito pelo professor Antônio Bernardes e pela Dayana Araújo, da Federal Fluminense, que também se dedica ao conceito de teoria. E o terceiro, escrito por mim, vai tratar das teorias do pensamento geográfico. No que eu considero um terceiro bloco, ele é formado por textos de geografia urbana, né? O primeiro deles, que é o quarto capítulo, é do Cláudio Smarley. O segundo vai ser escrito pelo Eliseu, novamente pela Rosana Figueiredo Salve, a Rosana que é professora aposentada da UEL. O quinto já vai tratar sobre o conceito de natureza, escrito pelo professor Fabrício Pedroso Bauab, que já tem um tempo um tanto quanto abrangente com essa temática, ele que é professor da UniOeste. O sétimo foi elaborado pelo Lucas Fuini, aqui ele vai tratar do conceito de território, sobretudo com as publicações da geografia brasileira, e, consequentemente, o oitavo capítulo, que se conecta com esse primeiro, foi elaborado pelo Marcos Saquet, também professor da UniOeste, sobre o conceito de território na América Latina. O nono vai ser elaborado, já agora numa dimensão da geografia econômica, pelo professor Edilson, professor da Universidade Estadual do Ceará, e também, dentro da geografia econômica, o texto do professor Leandro Bruno dos Santos, da Federal Fluminense, e da Flaviane, esse que vai tratar sobre o conceito e as teorias da localização. A Flaviane, atualmente, é professora do Instituto Federal do Paraná. O 12º, também nessa dimensão da geografia econômica, foi elaborado pelo Marcos Matsushima, professor da UFMT. O 13º, pelo José Vandério, é um capítulo que já sai um pouco desse primeiro quadrante de texto que a gente comentou, até porque esse texto dele vai tratar sobre as teorias da geografia e em sua perspectiva anarquista. O 14º foi elaborado pela Denise Bontempo, professora também da Estadual do Ceará. O 15º, pela Ângela Catuta, da UFPR. O 16º, que é o nosso único artigo sobre geografia física, foi elaborado pelo Carlos Eduardo das Neves, da UniOeste. O 17º, também, que foge um pouco do padrão dos outros capítulos, foi elaborado pelo Jonathan de Lima Cândido, hoje professor da CEED, do Paraná, que tratou da teoria Torrede, do Bruno Latour. E, por fim, como Eliseu comentou no início da sua fala, o texto que é do professor José Maria Chalay Langa, da UDM, que vai tratar sobre as teorias da geografia em Moçambique. Então, esses 18 capítulos conformam essa proposta de livro, né? Repito que é o primeiro volume de uma trilogia. Muito obrigado. Obrigado.